Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Pastor Hugo Gomes e nesse vídeo de hoje eu quero falar sobre, dar a minha opinião sobre esse livro aqui, ó, Heróis da Fé, escrito por Orlando Boyer. Esse é um livro já até um pouco antigo, muito conhecido no meio evangélico, muitas pessoas já leram, já teve milhares e milhares de vendas esse livro, mas eu li e eu quero dar a minha opinião para você sobre ele, dizer se vale a pena ou não ler, ver se eu indico ou não esse livro para você. Mas antes de eu começar, eu quero pedir a sua ajuda, que você abençoe a minha vida e o meu ministério se inscrevendo no meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve agora, dá um joinhazinho, comenta, compartilha, que eu tenho certeza que vai abençoar a tua vida. E assiste outros vídeos desse canal também. Mas vamos lá para falar sobre esse livro. Bom, hoje eu vou falar sobre a minha opinião, sobre a minha percepção sobre esse livro aqui, Heróis da Fé, escrito por Orlando Boyer. E aqui na capa ele diz assim, 20 homens extraordinários que incendiaram o mundo. É um livro escrito por Orlando Boyer, como eu falei, a editora é a CPAD, é um livro já antigo, já tinha lido há muito tempo atrás, talvez uns 15, 20 anos atrás esse livro, mas li de novo recentemente e aí eu quero dar minha opinião para você que talvez está querendo saber se vale a pena ou não esse livro. Aqui como eu citei agora há pouco, aqui na capa, logo na capa ele fala sobre 20 homens extraordinários que incentivaram o mundo. Então basicamente esse livro aqui é sobre 20 homens de Deus que influenciaram o mundo por meio de suas pregações, por meio de suas missões, por meio do seu pastoreio, principalmente por meio de suas pregações. Isso começa, esses 20 homens que ele cita, ele começa falando do Jerônimo Savonarola, ou seja, a abordagem que ele faz desses homens é a partir de 1452, que foi o ano de nascimento de Jerônimo Savonarola. No caso, por exemplo, de Jerônimo Savonarola, eu não vou dar spoiler aqui, mas era o início ainda, era uma pré-reforma protestante. Aqui ainda não tinha acontecido de fato a reforma, mas a obra de Deus já estava começando a ser feita no mundo por meio de homens de Deus específicos que começaram a revolucionar o mundo, até culminar com Martinho Lutero, e aí por diante você já sabe. Mas alguns desses homens que são citados aqui, além de Jerônimo Savonarola, fala de Martinho Lutero, John Bunyan. Uma coisa que eu particularmente não gostei desse livro, pelo menos dessa edição, eu não lembro da anterior, é que nessa edição ele coloca alguns nomes em português. Então, por exemplo, John Bunyan, que a gente conhece, que é o escritor de O Peregrino, né? Ele coloca como João Bunyan. Então eu não gosto desse João, não, eu gosto do nome original da pessoa. Mas enfim, fora isso, tudo bem. John Bunyan, Jonathan Edward, John Wesley, ele escreve aqui João Wesley, não é John Wesley, é John Wesley, George Whitefield, outro que ele coloca Christmas Evans, Adoniran Judson, Charles Finney, ele coloca Carlos Finney, deixa eu ver, Charles Spurgeon, enfim, D.L. Moody e dentre muitos outros. E aí, para ser bem resumido, bem claro para você, eu recomendo ou não esse livro? Eu recomendo sim. É um livro com 20 biografias é, é, que resume a história de cada um desses homens e a importância deles. É um pouquinho repetitivo, assim, é um pouquinho redundante até, quando ele aborda cada uma das biografias, porque ele fala que todos foram homens de Deus, e de fato mas às vezes a gente tem a impressão que em todas as biografias ele está falando da mesma pessoa. É como se a gente estivesse lendo a biografia de um e já tivesse lido na biografia do anterior. Mas ele cita fatos específicos de cada um, situações específicas. Ele aborda também como foi o início, até o nascimento, o local, os pais, até os avós de alguns deles aqui. E é interessante, por que eu indico? Porque isso aviva no nosso coração, pelo menos no meu coração, avivou o desejo de orar mais, de pregar mais, de buscar mais. Muitos desses homens pregaram em praças públicas, foram perseguidos, pregaram no meio da rua, foram expulsos das suas igrejas, que eram muito tradicionais, eram católicas naquela época, século XVI, século XV, século XVII, XVIII, e eles, por serem perseguidos
pela sociedade, pelos reinados, pela Igreja Católica, eles acabaram tendo que fugir para em praças públicas, enfim, e a vida de oração desses homens também nos motiva muito. Então é um livro que vai te motivar a buscar, a orar mais, a pregar a palavra de Deus e vai te inspirar, porque esses 20 homens realmente são 20 homens inspiradores. Então é um livro com 200 pouco mais de 240 páginas, 245 páginas. Não é um livro cansativo, você consegue ler ali, dependendo do seu tempo, ler 2 biografias por dia, rapidinho você lê, em 10 dias, em uma semana você lê isso aqui tranquilo. Se você ler muito, você consegue ler em 3 dias. Se você quiser ler pausadamente uma biografia por dia, só uma por dia, que é bem fácil, você consegue ler em 20 dias, porque são 20 biografias. Então, eu super recomendo Heróis da Fé, escrito por Orlando Boyer, da CPAD. Super indico, vale a pena comprar, vale a pena ler, porque vai te inspirar, vai te abençoar e vai te impulsionar a orar mais, buscar mais e a crescer mais, tá bom? Eu quero que você me ajude, se inscreve no meu canal, coloca aqui o que é que você achou desse meu comentário, se você comenta aqui o que é que você achou dessa minha visão desse livro, se você quer saber mais alguma informação, alguma coisa, se você tem indicação também de algum outro livro que você queira, é só mandar para mim aqui no comentário também, que se eu não tiver lido, eu vou ler e vou dar minha opinião, e se eu tiver lido, eu já vou dar minha opinião logo, tá bom? Que Deus abençoe, até mais.